é importante. Então, eu vou começar com a prece aí, logo depois eu já passo a palavra para o Márcio. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus a oportunidade desse estudo maravilhoso, dessa obra tão interessante, tão desafiadora. Gostaríamos de agradecer ao Márcio por ter aceitado com bom grado, né, estar conosco nesses dias aí, que serão muitos, para estudarmos juntos, que possamos aprender muito. Eu tenho certeza que vamos aprender muito com essa obra, que possamos estarmos inteiros aqui nesse momento, com os pensamentos voltados para o estudo mesmo. Gostaríamos de agradecer a espiritualidade, os nossos mentores, a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos auxiliando nesses estudos, e que a gente comece bem hoje esse novo estudo, completando, né, a codificação, que a gente tem estudo de todos os livros, e hoje a gente começa com essa obra maravilhosa. Muito obrigada, e que assim. Márcio, fica à vontade, viu? Passa a bola aí para você. Tá bom, obrigado. Então, tá me escutando? Sim. Sim? Sim. Então, muito bem. Pessoal, muitíssimo boa noite. É uma grande alegria poder estar aqui nesse momento com vocês. Agradeço por estarem compartilhando comigo desse momento e que a gente juntos aí, que nós juntos possamos construir alguma coisa legal, né? Construir alguma coisa bacana. Para isso, a gente imaginou uma estrutura, como hoje é o primeiro dia, eu vou tentar contextualizar aqui a ideia, e aí vocês podem ficar à vontade, não só hoje, né? Nos outros dias também vocês podem ficar à vontade aí para interromper a hora que achar conveniente, se achar melhor perguntar depois, ou durante também, aí o jeito que vocês acharem mais fácil. Só tomar o cuidado na hora que tiver alguém falando, para você não falar junto com o seu amiguinho, né? Mas muito bem. E como que a gente estava pensando? Inicialmente imaginei, ano passado, né? Na verdade, a Inês, quando ela chega e conta que eu aceitei facilmente, nem foi tão facilmente assim não, né, Inês? Na verdade, ela, alma muito boa, que não desistiu do Márcio, me convidou e eu ofereci como um ser no expiação e provas, muito resistente e ainda muito pirracento, ainda ofereci uma grande resistência, criei uma estratégia, não sei o que e tal, e aí ela pensou de uma forma, falou, não, então não vai rolar e tal, muito bem, e não desistiram de mim, que bom, né? Muito bem, agradeço muito. E aí a gente pensou, inicialmente tinha pensado tipo, assim, numa sequência muito fixa, e estudando a própria obra, a Gênese, e comecei a imaginar que talvez essa estrutura fixa ser uma referência, muito bem, acho que a gente precisa dessa referência para não ficar solto, mas talvez seja prudente a gente caminhar conforme a própria Gênese do planeta, tendo as modificações sendo alteradas, maturadas, e assim a gente vai desenvolvendo, tá? Vamos ver como é que vai fazer, e a gente altera também, sem problema nenhum, conforme aconteceu no próprio planeta várias vezes, uma série de alterações, modificações, o nosso mundo aqui agora ele pode ser modificado. Nós aqui, estou imaginando esse grupo de pessoas aqui, essas cerca de 40 pessoas, nós somos o nosso mundo aqui, o nosso universo. Nós vamos conduzir essa organização aqui, construí-la. E aí, de repente, vai chegar um de vocês aí, vai inserir alguma variável, essa variável vai alterar o processo, e o processo a gente faz de uma outra forma. Vamos ver. Ah, não, ou então insere, a gente acha que não convém. Vamos ver como é que vai fazer, tá bom? Mas muito bem. Só para introduzir essa ideia, e vou passar aqui, eu tentei montar um PowerPoint para ver se vai ficar uma estratégia adequada também,
volto a dizer, se não ficar, a gente faz outras adaptações, tá bom? É a lógica da gente tentar poder fazer alguma coisa diferente, construir alguma coisa aqui, né? Então vamos ver aqui, deixa eu ver, vou colocar na tela, que vai ficar mais fácil. Muito bem. Então, pelo menos eu estou conseguindo enxergar aqui, eu acho que está passando, né? Se não tiver, vocês comentem. Nós vamos estar conversando sobre a Gênese, uma das obras aí da codificação, com alguns objetivos que é da gente, talvez pegando o finalzinho da prece lá, da Nair falando, a gente enxergar a vida de uma forma diferente aí, tentando lembrar alguma coisa, para a gente poder contribuir de alguma forma. Vamos tentar ver se a gente vai entrar nessa lógica. Quais são os objetivos que a gente imaginou, tá, gente? Eu peguei aqui como referência, tem uns trechos que eu peguei como referência lá no site da FEB. Primeiro, o nosso objetivo aqui. Deixa eu só colocar uma opção de ponteiro aqui para eu tentar marcar o texto para a gente enxergar. Só um minuto. Não vai ficar legal. Acho que branco vai ficar bom. Dois ponteiro, cor da tinta. Buscar a compreensão sobre a origem do planeta. Esse primeiro nosso aí. Por quê? É um conceito que a gente escuta falar, por exemplo, de planeta criado em 7 dias, escuta falar a ciência falando de uma forma Big Bang, o sistema solar, escuta falar uma série de questões, e muitas das vezes a gente fala assim, mas qual que é a lógica disso, qual que é o sentido, será que é dessa forma, não é dessa forma? E a doutrina espírita, ela, quando vem lá em 1800 alguma coisa, junto com o iluminismo naquele período, não vem à toa naquele momento, né? Vem no momento em que a ciência está com um desenvolvimento mostrando que os argumentos são importantes, que o pensamento é importante, que a organização dos argumentos faz algum sentido. Então, não é à toa que apareceu naquele momento. Na verdade, ela brotou naquele momento, porque aquele momento era o momento propício para esse conhecimento, para esse véu abrir e a gente poder desenvolver uma série de outros conhecimentos. Então, para isso, essa compreensão sobre a origem do planeta, talvez, imagino, que vai fazer com que a gente enxergue esse planeta de uma outra forma, porque a compreensão permite isso, né? Quando a gente compreende alguma coisa, você enxerga ele de outra forma, talvez você comece a cuidar ou não cuidar, não sei, mas vamos ver. Mas de forma, como que está falando aqui, ó, de forma coerente, que a gente pegou lá no site da FEB, fugindo das interpretações misteriosas e mágicas, tá? A lógica aqui, e nas nossas participações, que todo mundo pode ficar à vontade para participar, a gente é cheio, repleto de informações que foram jogadas na gente de forma carregada de misticismo, carregada do fabuloso. E aqui talvez a gente vai tentar desconstruir isso. Mas não é tentar desconstruir isso, não quer dizer que não foi maravilhoso o acontecimento. O acontecimento, pelo contrário, quando a gente consegue construir um conhecimento da maravilha que foi todo o processo, a gente percebe, então, que ele é mais maravilhoso do que a gente imaginava até. Isso torna mais rico o momento na realidade, tá? Mas a gente vai tentar fugir dessas interpretações, e a gente vai correr risco de entrar nessas interpretações misteriosas, né? Que a gente é carregado delas, que a gente tem muito sobre isso ainda.
Um outro objetivo, entender eu coloquei admirar os milagres. Porque aí a Gênesis ela vai trabalhar com 3 aspectos, né? Conhecer, a gente já falar lá na frente sobre isso, então eu só estou fazendo uma introdução e na verdade a gente já está abordando uma série de aspectos da Gênesis, dessa obra. Então conhecer o planeta, essa origem do planeta, fala-se sobre os milagres, vamos entender esses milagres. Mas como assim? Milagre dá para entender? Ué, se não for para entender isso, não faz muito sentido um tanto de coisa. A gente vai continuar na fantasia, continuar na ilusão, continuar nas interpretações misteriosas e mágicas. E o Cristo, em determinado momento, falou assim: olha, vocês conseguem fazer aquilo o que eu faço, ainda conseguem fazer maiores. Mas para a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente precisa compreender. Se a gente não compreende, a gente joga para o lado do misterioso. E não vai ser dessa forma. Não deve ser dessa forma. Não faz sentido ser dessa forma. O nosso bom senso, nessa escala evolutiva que estamos, já associando com conhecimentos que vocês estão adquirindo aí de outros estudos, nós estamos adquirindo de outros estudos, a gente vê que a gente já está num patamar que a gente não aceita algumas questões. Mas por que isso? Será que faz sentido? Não faz? E aí a gente vai ver. Né? Então, é nessa linha que a gente precisa trabalhar. Para que o objetivo final, pelo menos que eu fiquei imaginando, tá? Para a gente acordar. Quanto tempo que a gente vem dormindo aí, aceitando um tanto de coisas, sem querer pensar sobre elas e assumir o nosso papel. Porque quando a gente acorda, de fato, peraí, não é assim que funciona. Peraí, é assim que funciona. Olha, desse jeito não pode, desse jeito não deve. Olha, desse jeito está todo mundo fazendo, mas não é certo, não quero fazer dessa forma. Mas todo mundo faz. Não, mas eu não vou fazer. Então, isso é acordar, é o ser se desenvolver. Né? Estar consciente de si mesmo. E aí a gente vai ver essa última parte da Gênesis, que fala das predições, que fala, inclusive, de um novo tempo, de uma nova geração, é a última parte da Gênesis. Então, compreende inicialmente a origem do planeta, depois você vem falando a respeito desses milagres, entender como é que funcionam esses milagres, esses fluidos, esses processos todos, que não tem nada de fantasia. E aí a gente vai enxergar, por exemplo, quando você vai numa casa espírita e vai tomar um passe, não é uma mágica que acontece ali. Existe um processo. E se eu respeito esse processo, se eu entendo esse processo, eu aproveito ele muito mais. Eu fico digno daquele momento ali de uma forma que ultrapassa o nosso entendimento, pelo menos no atual entendimento, né? Então, aí você vem, por fim, essa parte, depois dessa compreensão toda, você fala, e agora? Qual que é o meu papel no mundo, então? Quais são os sinais? O mundo está mudando, já que a origem do planeta Terra começa falando da origem, e depois vai terminar falando, olha, o mundo está mudando. Sim, está mudando. Né? Então a gente vai chegar e falar assim, nossa, mas esses são sinais. A natureza castigando. Que natureza castigando? Deus castigando? Que Deus castigando? Aonde? Deus castigar? Amor castigar, gente? Aí o nosso bom senso começa a pensar, peraí, sinal Deus castigando? Sinal natureza castigar. Por que natureza castigar? É a terra se vingando. Que terra se vingando? Terra não vai se vingar de nada, não. Quem vinga é o Márcio, que é pouco evoluído. O Márcio é que tem esses pensamentos ainda, sabe? Aí a gente vê, não, isso é uma sequência lógica. Existe todo um processo, existe toda uma sequência ordenada de fatores que estão promovendo o desenvolvimento do ser humano e o desenvolvimento do planeta, que também está se desenvolvendo. E quando a gente se desenvolve, crescemos, por exemplo, fica fácil a gente perceber aqui agora, imaginar, quando você está saindo de uma fase da criança indo para a adolescência, você tem sinais, tem espinha, tem mau humor, existem sinais. Então, quando tem uma transição, existem sinais. O planeta vai ter sinais. São as espinhas dele, vamos chamar assim.
Né? Então, existem, porque está tendo uma transição, está saindo do estágio e indo para o outro. Então, a Gênese, na sua última parte, na terceira parte, ela comenta sobre isso e mostra como isso é natural. E mais legal ainda, que é esse objetivo que a gente colocou, o terceiro objetivo aqui, que é o quê? Quando a gente consegue compreender que é natural esse processo, a gente se olha hoje diante de um planeta em transformação e fala assim: que maravilha estarmos nele, que bênção estarmos nesse momento. Nossa, mas é um momento conturbado, aonde está fazendo faxina. Por exemplo, estou inventando alguns termos aqui, tá, gente? Estou criando alguns termos aqui agora. Mas é um momento complicado? Não. Sim, não sei. É um momento especial, em que um grupo de pessoas estão aptos para estar nesse momento. Porque uma das referências lá no começo da Gênesis, que a gente vai falar daqui a pouco também, se não me engano, o segundo capítulo, ou o primeiro, não lembro, fala que é sobre Deus. Segundo, acho. Sobre Deus. E aí a gente vai falar, gente, mas peraí, Deus é justo, Deus é bom. Então ele não colocou esse grupo de pessoas aqui de sacanagem. Não foi. Não faz sentido. Olha o que é o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da própria filosofia, né, de você saber criar suas perguntas, os seus argumentos, organizar. Ué, se Deus é justo, se Deus é bom, o planeta está mudando naturalmente, a gente está nele agora nesse instante, é porque a gente tem condições de fazer alguma coisa. Pelo menos eu imagino dessa forma, mas eu posso estar totalmente errado. E aí vocês me ajudam. E aí fala que eu estou errado e para a gente tomar um outro rumo, porque eu não quero ficar errado. Não quero. Eu já tenho consciência de alguns erros que eu faço. E outros eu estou achando que eu estou fazendo certo. Se eu estiver fazendo errado aqui agora, é bom que vocês me falam. E a gente vai tentar caminhar junto. É a melhor forma, sabe? Então, conhecer o planeta, entender esse mecanismo para você assumir seu papel. Você, criatura, um colaborador do pai, filho, o filho faz. Eu e o pai somos um. Por quê? Porque eu faço a vontade do meu pai. Por quê? Porque eu sei o que meu pai quer. Né? Isso, a gente vai chegar nesse ponto, imagino, né? Tomara. Muito bem. Voltando a dizer, quem quiser interromper... Ah, tá bom, Lourdes, que bom. Também, que bom, né? Então, se eu estiver errado, Lourdes, tá nós dois, né? Eu fico feliz. Pelo menos já tem dois errados junto, né? Então, que bom, né? Mas espero que você esteja certa também, viu, Lourdes? Vamos continuar aqui. Quem quiser fazer, pode ficar à vontade. Qual que é a estratégia que a gente imaginou para o nosso estudo? Gente, e voltando a dizer, hoje eu falei, eu vou ter que tentar dar uma geral para os integrantes dessa nossa nave chegar e falar assim, não, eu não quero continuar nessa nave, ou então quero continuar nessa nave, né? Precisa saber, pelo menos, qual é a ideia, né? Ou então, eu também pensar assim, não, vou mudar a estratégia, tá? Qualquer estudo está sujeito a interpretações equivocadas em função da imaturidade inicial. Para mim, isso é muito claro. Que hoje, o nosso estudo, a gente vai sair com alguma compreensão e com grande chance de estar equivocada, em função da nossa maturidade mesmo. Considerando que esse estudo dure 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei, sabe? Mas, daqui a algum tempo, as nossas percepções, tomara que elas estejam diferentes. Porque ou a gente é muito evoluído e não vai precisar mudar nada de ideia, ou a gente está em aprendizagem. Se a gente estiver no processo, a gente vai ter que mudar. É desejável que se mude. Então, hoje, nós vamos lançar alguma coisa, e essa coisa ela tem que mudar. Ela deve mudar, tá? Com o tempo, espera-se que o amadurecimento sobre determinado conceito ou prática, devido às melhores compreensões ou novas percepções, ele mude. É desejável, é natural realizar adaptação, ou até mesmo alteração nas propostas, interpretações e percepções iniciais. É natural. Tomara que, no nosso próximo encontro,
a gente começa a pensar em algo diferente. Nossa, eu achava que era desse jeito, eu falei para vocês, vamos supor, semana que vem, né? Eu falo assim, semana passada eu falei aquilo, mas a partir daquilo que vocês falaram, eu percebi que pode ser diferente. Tomara. Porque aí eu cresci, aí eu modifiquei. Caso contrário, a gente põe o texto aqui e vai indo, não precisa discutir, não precisa conversar. Daí não precisa, né? É para a gente se transformar mesmo. O planeta Terra, segundo a ciência, vamos ver lá na frente, 4,5 bilhões de anos se transformando. 4,5 bilhões de anos. Segundo a ciência, Big Bang, cerca de 13,8, acho 14 bilhões de anos para o universo. Está do jeito que ele está hoje. Mas vamos pensar na Terra. 4,6, acho, bilhões de anos. A Terra em transformação constante. E nós vamos ficar na nossa arrogância, achando que o que a gente já conhece está certo. É importante a gente pensar assim, não, vamos tentar abrir. Vamos tentar desconstruir algum tanto de coisa, porque tem chance, muita chance, da gente estar enxergando algumas coisas equivocadas. Muita chance. E se a gente não se permitir, é preciso que a gente se diminua para que o Cristo cresça. É preciso que a gente diminua para que o amor desenvolva. E a gente entre numa outra sintonia para fazer descobertas. Para a gente voar, subir a montanha, conhecer outras coisas. Largar. Se a gente não largar algumas coisas, a subida ela vai ficar pesada. Se a gente não largar algumas coisas, em determinado momento, a subida fica impossível. A gente tem que largar algumas coisas. A inserção de novas variáveis modifica os processos. Sim, nós vamos, provavelmente, e é muito, mas muito desejável, que durante os nossos encontros surjam variáveis, surjam conceitos, ideias, que a gente pensa assim, nossa, peraí, eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. E agora? E isso vai mudar o nosso processo. Eu lembrei lá do Piaget, né? Eu não sou nenhum especialista nessa área, mas na proposta, aí, quem for, me corrige, não que eu estiver falando errado. Não só nesse momento, para todos os outros. A questão de esquemas cognitivos, você insere uma nova informação, essa nova informação, o seu esquema cognitivo absorve, ele transforma, vira um novo esquema, e aí você tem novas percepções. Entra outra variável, transforma o esquema, e você tem novas percepções. Essa lógica. A própria reencarnação funciona dessa forma, né? Você vai inserindo novas coisas, novos aprendizados para o seu esquema de vida e você vai virando um novo ser. A cada reencarnação. Na verdade, se estivermos com o coração aberto, a cada dia, a cada momento, a gente consegue estar sempre se transformando. No planeta, por exemplo, só para a gente ver como é que essa mudança de variáveis aí, a gente entrando um pouco lá na frente, num capítulo lá na frente, só para contextualizar. Quando no planeta entra lá no começo, 4,5 bilhões de anos, se bobear nem tinha ainda oxigênio disponível. Quando entra o oxigênio, já muda. Começa a surgir uma atmosfera. Quanto tempo que isso demorou? Milhares de anos. Milhares. Depois esse oxigênio consegue virar uma camada de ozônio. Porque só o oxigênio não permite a vida ainda. Não permite. E aí você consegue colocar, depois de um tempo, se não me engano, acho que é ozônio, acho que é O3, camada de ozônio. Olha, forma camada. Quanto tempo? Milhares de anos. Milhares. Introduzir um oxigênio, quando você introduz o oxigênio, essa nova variável foi se transformando, para conseguir depois surgir a camada de ozônio. Quando surge a camada de ozônio, consegue-se, depois de um tempo, permitir o desenvolvimento da vida. Porque a camada de ozônio servindo como barreira. Desenvolvimento da vida, você consegue, aí você vai ter lá, né? Peixe, anfíbio, réptil, mamífero, isso tudo a Gênese fala sobre isso. Nós vamos conversar um pouquinho sem
o aprofundamento de um biólogo, evidentemente, porque eu não sou biólogo. Então, eu não vou ter essa compreensão, né? E nem essa pretensão de ter. Desenvolve mamíferos, e aí vai desenvolvendo. Quanto tempo? Milhares de anos. Uma variável nova entrou, só nessa brincadeira que eu estou falando com vocês aqui, ó, o oxigênio entrando, conseguindo contribuir na atmosfera, depois de um tempo forma a camada de ozônio, que permite o desenvolvimento da vida, que permite uma série de seres, dentre eles mamíferos, para depois de muito tempo, o homem. Nós, seres humanos. Que entramos, conseguimos encontrar condições de viver num ambiente, e mesmo assim, quando estávamos lá no começo, a gente era longe de ser o que a gente é hoje. Muito diferente. Instinto. A lei do amor lá, falando no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No começo a gente é instinto, depois sensação, depois sentimento, para depois virar amor. Olha o processo todo construindo também, e a gente tentando aqui, de forma muito atrevida da minha parte, tentando costurar com as outras obras aí. Porque a gente não pode esquecer delas, né? Não pode. Até porque, nós vamos falar aqui, porque elas são a referência nossa, né? Assim, construiremos juntos esse processo. E tudo ocorrendo conforme esperado, iremos reconstruir várias vezes. Essa obra, a Gênese nossa, ela tem que ser reconstruída várias vezes. Pelo menos eu imagino que sim, tá? Que eu falei lá no começo do objetivo, o terceiro objetivo, acordar, assumir nosso papel. Então, assim, a gente vai reconstruindo. Ok, coleguinha, está tudo tranquilo? Qualquer coisa, vai falando, hein? E eu vou falando mesmo. Inclusive, depois vocês têm que inclusive avisar que está acabando, porque senão eu vou indo embora. Porque como estar com vocês é uma grande alegria, e conversar sobre essas coisas, para mim, ou para eu, não sei qual é o jeito certo. Aí, ó, quem for de português, me corrija aí. Vou usar do meu artimanha. Não vou falar nem para mim, nem para eu, vou falar para o Márcio. Né? Pronto, aí agora eu já não vou errar. Né? Para o Márcio, é uma grande alegria, então eu vou falando. Então, se vocês não quiserem me interromper, não tem problema não. Vira até meu momento de terapia, tá? Então, é o meu momento de eu falar aqui. Então, eu vou falando. Então, mas se vocês quiserem contribuir com a minha terapia, vai ser ótimo. Prazos. Me parece razoável permitir o que eu chamei de a gênese nossa, que eu estou falando desde o começo, essa nossa transformação. Me parece razoável permitir isso. Então, por que eu estou falando isso? Que eu comentei lá no começo. Eu tinha pensado prazo, inicialmente, lá há um ano atrás, quando eu fui convidado. Um dia tal coisa, certinho. E esqueci desse processo de maturação nosso. Esqueci que, de repente, vai virar uma coisa muito mecânica, vai virar formação, mas, claro, se o projeto, que é o que é a referência, né? Um projeto ligado, chega, não, a gente precisa trabalhar dentro de um prazo de 6 meses, nós vamos construir dessa forma, tá, gente? Não, a gente quer trabalhar dentro do prazo de 1 ano para fechar isso aí, porque a gente quer passar por uma próxima coisa. Muito bem, quer ter um projeto como referência, que a gente precisa tá com isso mesmo, né? E não vamos desrespeitar isso de forma alguma, tá ok? Mas, pelo menos nesse instante, eu imagino ser razoável a gente deixar essa gênese natural acontecer na gente. Esse amadurecimento desses bilhões de anos como no planeta Terra. Assim, eu imagino esse desenvolvimento. Nem sou da área de matemática também, mas vocês estão vendo que eu sou atrevido. Eu falo de português, falo de matemática, fico falando das outras obras. E vocês não me cortam, eu vou falando. Então, função exponencial. Função exponencial, ela, pelo menos na minha pequena compreensão das exatas, ela vai ter esse início aqui mais lento. E depois ela já tem uma transformação mais abrupta, né? Então você consegue ter uma subida. E eu fiquei imaginando isso. A nossa compreensão da Gênese
E eu não acho que é só da Gênesis, tá, gente? Eu acho que é a compreensão geral, mas a gente vai utilizar para a Gênesis aqui. Dessa forma, nesse início, uma compreensão mais lenta mesmo, aonde eu imaginei como se fosse um processo de semeadura aqui, aonde você tem que mexer com a terra, você tem que fofar, você tem que colocar adubo, vai nascer um matinho que é equivocado, são as compreensões equivocadas, a gente vai ter que tirar esse matinho. Então, por quê? Por que ele vai nascer ali? Porque a gente tem isso carregado na gente, historicamente, um tanto de compreensões equivocadas em função da nossa imaturidade, realmente. Faz parte. Então vai nascer. É um campo fértil para nascer os matinhos também. Então é o momento certo para a gente cortar os matinhos. Porque conforme até o próprio Cristo fala, né, do joio e do trigo, se você deixou crescer, e aí fica mais difícil depois que essa raiz pega força, né? Então, é esse momento aqui para a gente chegar e trocando nas nossas trocas aqui, chegar, não, isso aqui que a gente está falando, isso é um matinho, isso é um equívoco que a gente tem, é uma ideia equivocada, é uma ideia que ela pode ser melhorada. Então, é esse momento mesmo. Então, ele é mais trabalhoso, realmente mais lento. Mas logo em seguida, vira um salto que eu talvez um salto quântico, não sei, agora já estou falando de física, um salto quântico em que você vai ter um crescimento que a gente vai começar a voar. Eu acho que vamos começar a voar. E o que vai acontecer com a gente? Aí já imaginei lá a árvore. O que essa árvore sabe da vida? Aí é muito mais coisa que eu nem imagino. Eu nem imagino de verdade. O que vai acontecer conosco daqui a 3 encontros? De repente chegamos nesse ponto aqui e vamos ter uma evolução gigantesca de compreensões. De repente, eu não sei. De repente. Ou vai ser daqui a 1 ano, daqui a 50 anos, eu não sei. O que é mais legal é que a gente está no caminho. O que é mais legal? Se a gente está aqui, ou aqui, talvez é pouco importante nesse instante. O que eu vejo como importante é a gente estar querendo esse caminho. A caminho da luz. Tem a lógica, né, da própria Gênese também. A gente está nessa lógica. Então está nesse caminho que a gente tenha prazer nesse caminho. Alegria nesse caminho. Vai ter dificuldades? Vai ter dificuldades, né? Mas que a gente pega essas dificuldades e fala, não, vamos trabalhar da forma que é bacana. Vamos ver o que é possível. Sem as fantasias, tirando esses matinhos. Aí falando de dificuldade, por exemplo, eu lembrei agora, hoje à tarde, eu com dor de cabeça. Ótima definição de nossa aprendizagem nesse estudo. Acabou que eu perdi o finalzinho da fala aí. Depois, se alguém puder ler. Hoje à tarde, por exemplo, eu estava com dor de cabeça, né? Aí, isso é porque vai ter um trabalho que vai iniciar hoje. Não, não. É porque eu comi muito. É verdade, sabe? Pra gente tirar as fantasias, né? Eu comi um tanto de doce que vocês não têm ideia. Que pedaço gigantesco. Eu tinha que ter dor de cabeça mesmo, sabe? Isso é tarefa. Não é tarefa, não. Porque aqui, na verdade, a gente tem que ter alegria, né? Aqui vai ser gostoso. Vai ter dificuldades? Tem dificuldades em qualquer coisa na vida, né? Mas só para a gente não misturar as dificuldades com o que é realmente coisa natural da existência. Muito bem. Mas podemos conversar sobre outras... Essa aqui é a minha proposta, tá? Pensei desse jeito aqui, mas a gente pode tranquilamente conversar sobre outras do jeito que vocês acharem melhor aí. Minha ideia nessa proposta é hoje estar conversando sobre a introdução do livro A Gênese. Mas também pensei que não vou entrar no desespero correndo para entrar na Gênese, porque aqui, na verdade, a gente já está fazendo uma série de introduções, tá? Já estamos trabalhando com uma série de conceitos falando sobre a Gênese. Então, a princípio, vou deixar fluindo do jeito que eu estou achando que deva ser. E depois a gente vai fazendo as adequações aí conforme a gente achar que convém. Nossa referência, a Gênese. Temos que pensar nela, né? Vou trazer o livro, sei lá, por exemplo, que eu falei A Caminho da Luz.
Ah, o A Caminho da Luz, ótimo. Trazer o livro A Caminho da Luz, muito bem. O que o A Caminho da Luz está falando? Ah, o Caminho da Luz está falando isso. Mas ele está de acordo com a gente vai ver. Por quê? Porque só que tem o livro A Caminho da Luz aqui, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, vai estar totalmente de acordo com a Gênesis? Eu não sei. A minha referência aqui, a nossa referência é do estudo da Gênese. Tá? Tem o quê? Tem o Evolução em Dois Mundos. Tem o Exilados de Capela. Ah, que ótimo. Então vamos ver se está de acordo. Porque a gente lê muita coisa, né? A gente acaba vendo uma série de obras aí e a gente vai tentar colocar dentro do que fala aqui. Porque essa é a nossa referência. E dentro dessa referência aqui, o que ele fala? Segundo o Espiritismo. Os milagres, a Gênese é o quê? A obra, né? A Gênese, os milagres que eu falei que a gente vai estudar, as predições, ou seja, geração futura, os sinais dos tempos, não sei o quê, segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo. Então não tem como. Né? Então a gente vai chegar e pensar em outras coisas. Eu vou colocar isso aqui, essa variável. Não, vamos ver se essa variável está dentro do Espiritismo. Porque nós vamos fazer o nosso estudo aqui pensando dentro do Espiritismo. É o foco, é a referência que a gente precisa ter. E aí a gente lembra desses livros. Não tem como. Né? Você não tem como fugir deles. Você tem as 5 obras básicas aí, e se não me engano, acho que vocês estão estudando o que é o Espiritismo, né? Acho que anteriormente, acho que vocês estão estudando o que é o Espiritismo. Ô, Márcio. Também. Oi. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns na sexta, o Evangelho segundo o Espiritismo na terça, o Céu e o Inferno nós já terminamos, e agora a Gênese, né? E temos também o que é o Espiritismo, que é hoje, às 19 às 20. Nossa, Rose Leite, então vocês são a nova geração que a Gênese fala aí. Aqui, vocês têm muito compromisso. Estava todo mundo ansioso para estudar a Gênese, viu? Nossa, mãe do céu. Estudar a Gênese, né? Então, que bacana. Então, olha só o tanto de coisa que vocês já estudaram, gente do céu. Então, na Gênese, realmente fala lá da nova geração, e eu estou enxergando aqui vocês como a turma que vai mudar o mundo, viu, gente? Sinto muito dizer, porque conhecereis a verdade vos libertará, né? Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado também, né? Isso cobrado como uma forma prazerosa, natural. Ué, quem manda vocês estudarem o Livro dos Espíritos? Então, vocês conhecem o Livro dos Espíritos aqui, vocês conhecem o Livro dos Médiuns, conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, conhecem o Céu e o Inferno, e agora... Então, na verdade, nós vamos acabar com essa Gênese rapidinho, para vocês assumirem logo o papel e já mudar o planeta rapidão, então. Eu estava achando que ia demorar mais tempo para a gente ir com calma, mas vamos fazer bem correndo, porque vocês estão na minha frente, né? E agora eu estou atrasado, porque eu não estudei os outros 4. Eu não participei de estudos com os outros 4, assim, igual vocês participaram. Talvez eu participei, sim. Do Livro dos Médiuns, participei só do Céu e do Inferno, não. Mas vocês estão na minha frente, então. Então, agora, vamos correr. Muito bem, então aqui eu vou até soltar, porque já que vocês estudaram, e ótimo, que a gente tem o quê? Livro dos Espíritos, bacana, né? Aquela obra que fala, que reúne os ensinos superiores, assim vai. E aí eu nem vou ler aqui os detalhes dele, não, porque não vai ter necessidade, então, já que vocês estudaram. Marca inicial da doutrina, né? Estruturado em 4 partes, com perguntas, e assim vai. Estou falando rápido, mas acho que está tranquilo falando rápido nessa parte, né, gente? Acho que está, né? Ô, Márcio. Oi. Tem muita gente chegando também, muitas pessoas chegando agora no Projeto Espírita Religare, exatamente por causa da obra A Gênese. Então, não sei se a turma que está chegando por causa da Gênese, se eles já tiveram um estudo sobre as outras obras. Então, pode ir no seu tempo tranquilo, tá? Então tá. Então vou voltar. Vai ser um prazer recapitular também. Então tá. É bom que vocês vão me ajudando. Então, vamos lá. As obras, né? Nós temos as obras, então. Voltando aqui, a Gênese, nós vamos estudar a Gênese, que vai falar sobre os milagres das predições, segundo o Espiritismo. Então, a gente não pode fugir disso, né? Corre-se o risco de vários momentos a gente tentar desviando um pouquinho, em função das nossas experiências, das nossas vivências, das nossas percepções equivocadas, corre-se esse risco. Por isso que nós vamos nos ajudar e falar assim, não, vamos voltar. Não, vamos pegar aqui, porque lá no livro Céu e Inferno fala tal coisa, lá no livro dos Espíritos fala tal coisa, e assim vai, tá bom?
É um caminhar junto mesmo e extremamente prazeroso o caminhar junto. Nós temos lá o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, essas são as nossas referências básicas que a gente precisa para ter a condução de qualquer estudo, né? De qualquer estudo você precisa ter alguma referência. É a Alice no País das Maravilhas falando, né? Para que lado que eu vou? Para onde você quer ir, Alice? Eu não sei. Então você vai para o lado que você quiser. Então, nós aqui, grupos, colegas, irmãos, companheiros, nós aqui, nessa nossa jornada, a gente quer o quê? A gente quer compreender o que o Cristo passou para a gente, à luz da doutrina espírita, com toda essa compreensão, para que a gente possa fazer o nosso papel no planeta. Então tá bom. Então a gente tem que ter como arcabouço a doutrina. Não dá. Não pode ser diferente disso. Senão a gente começa a entrar em fantasias. Que eu falei para vocês no início. Tô com dor de cabeça. Isso aqui é o espírito obsessor que não quer que eu faça o trabalho. Não é o espírito obsessor. Isso é o espírito Márcio, guloso, que comeu um tanto de doce. É diferente. É para a gente não criar essas fantasias. Então, por isso que a gente tem que ter essa estrutura muito, muito firme e segura. Porque essa vai ser a nossa fé raciocinada. Né? Isso aí vai fazer com que a gente acorde, de fato, e nos tornemos seres conscientes. De chegar e falar assim, eu sou filho do Pai amoroso. Eu sou filho do Criador. Eu sou obra dele. Então, isso toma uma outra dimensão. Mas, claro que tem momentos que são difíceis, tá, gente? Porque senão eu fico falando dessa forma, parece que a gente vai ficar só numa parte muito exata, muito segura, e acaba que muitas das vezes nós somos convidados somos estimulados a sair da nossa zona de conforto, talvez por causa de alguma dor, por causa de alguma dificuldade. Então, esse momento aqui também, tenho a certeza que é para essas dores ficarem mais compreensíveis, né? Essas dores, você fala assim, não, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo na minha vida. Entender o planeta Terra, eu vou entender a minha vida. Vou entender a minha vida. Entender como o pai trabalhou, eu vou entender como o pai trabalha comigo. E assim, meu coração vai ficar mais leve e a gente vai sair melhor. O nosso propósito é compreender para que a gente possa fazer melhor as coisas. Nosso papel enquanto filho de Deus, tá? Então vamos lá, primeiro, Livro dos Espíritos. Peguei essa aqui, um resuminho, falando lá no site da FEB, tá? Da Federação Espírita. Reúne os ensinos dos espíritos, é o marco inicial da doutrina, estruturado em questões que fazem uma série de perguntas de forma lógica, racional. Quem não teve oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, muito bacana, né? Desconheço alguma pergunta que a gente alguma questão que a gente faça da nossa existência que ali, pelo menos, não direcione algum tipo de raciocínio a respeito. Eu desconheço, de repente até tenha, tá? Mas eu desconheço. Que você fala, não, eu tenho dúvida sobre isso. Na hora que você vê, tem alguma coisinha falando lá nessa obra. Então, é uma obra espetacular para a gente ter sempre como referência. Então, por exemplo, né, eu trouxe ela aqui. Tô com uma aqui porque, diante da nossa conversa, tem algumas dificuldades de eu pesquisar para tentar estar dentro dela, tá bom? Trata de Deus, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia do resumo, né? Trata de Deus, da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos, suas relações com os homens, leis morais, vida presente, vida futura, o porvir da humanidade, assuntos de grande interesse, de grande atualidade. Olha só, tudo que a gente tem muito interesse. Então, é uma obra espetacular, tá? Que enriquece muito o estudo e a nossa compreensão da nossa existência. O segundo livro nosso de referência aqui para a gente chegar na Gênese, o Livro dos Médiuns. Outra obra muito bacana também, reúne o ensino especial
dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Então você sai daquela fantasia. Não, vou entender como é que funciona isso. Ah, dá para comunicar? Porque a gente escuta, por exemplo, não, isso é coisa do mal comunicar com o espírito. Mas é coisa do mal por quê? É coisa do mal por quê? Vamos lançar essa curiosidade aqui, essa questão. Por que é coisa do mal? A gente conversar com o espírito. Se esse espírito for um familiar nosso que desencarnou, e tiver a oportunidade de conversar com ele, será que é ruim? Quem não vai querer conversar com um familiar, não é? Então, colocar alguns pontos aí para a gente começar a questionar sobre isso. Sendo o homem parte integrante do intercâmbio entre os dois planos da vida, o melhor é que a gente conheça os mecanismos desse relacionamento. Já que a doutrina nos apresenta que é natural essa comunicação. Gente, e isso aqui a gente não está perdendo, não está fugindo da Gênese, tá? Porque na Gênese fala dessa comunicação. A Gênese fala desse intercâmbio do mundo material e o mundo espiritual. A nossa compreensão equivocada, muitas das vezes, da origem do planeta, é que a gente só enxerga o mundo material. E a gente vai ver que quando você associa com esse elemento espiritual, as respostas vêm, elas fluem, elas fazem sentido. Então fica diferente, tá? Então isso aqui a gente tem a certeza que a gente não está perdendo nada em relação à nossa, o nosso foco principal, que é a Gênese. O Livro dos Médiuns é o manual mais seguro para quem quer entender sobre esse processo, tá? Então, lê lá o Livro dos Médiuns para entender como é que funciona esse intercâmbio. Aí depois que a gente entende, você fala assim, não, acho legal, não acho legal, não sei. Mas você achando legal ou não achando legal, ele existe, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra maravilhosa também. Na verdade, todas elas são... falta adjetivos para a gente diferenciar uma da outra, porque todas são espetaculares. Aqui para falar do ensino moral do Cristo. Então, aí você pega capítulos trechos das passagens do Cristo e elas são comentadas à luz da doutrina, explicando coisas que muitas das vezes a gente não conseguia entender. A gente lia, até apresenta aqui para a gente. Se o leitor é cristão, ele vai dar conta de conteúdos que talvez nunca antes tinha percebido. Ele apresenta algumas... Você fala, gente, como é que eu não pensei nisso? Como que eu não pensei nisso? E é muito legal. E se ele não é cristão, ele é só curioso, vai ver um caráter educativo, motivador e consolador espetacular também nessa obra. Então é outra também que... Todas, né? Todas, na verdade. O Céu e o Inferno, por sua vez, ele vai tratar para a gente aqui de explicar essa justiça de Deus, que a gente estava conversando há pouco. Eu sou filho desse Criador, o Criador não vai fazer sacanagem. Foi até esse termo que eu utilizei. Não vai. Se Deus é amor, né? Então vai contar, a gente vai entender esse Deus amor aí, né? Aí demonstra a imortalidade dos espíritos através de uma série de relatos. Então vai ter relatos demonstrando como é que quais são os desdobramentos dos nossos atos na realidade. Mostra fatos, aí olha só como é que é muito atual. Vai estar mostrando fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos e problemas que só a imortalidade da alma e reencarnação explicam satisfatoriamente. Falando, não, peraí, porque eu penso, logo existo, né? Se eu penso, logo existo, a gente está falando que é preciso pensar, penso, logo existo, mas por que esse ser nasce desse jeito e esse ser nasce desse jeito? Por que com fulano acontece isso, com ciclano acontece isso? Eu vou enxergar um tanto de coisa. E aí aqui vai estar explicando esses segredos, não vou chamar de segredo, né, porque não é segredo. Vai estar esclarecendo essa compreensão aí. Temas, sei lá, anjo, céu, demônio, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, a proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, ao tanto de tudo coisa que a gente escuta. Eu não conheço a maior parte das pessoas aqui, mas me atrevo a dizer que a maior parte já escutou alguma coisa sobre isso. E aí é que vai estar falando, sabe? E falando de uma forma muito legal, né? A explicação espírita é contrária à doutrina das penas eternas. Olha, como assim? Você vai ser castigado eternamente? Mas a gente está falando que Deus é justo aqui. Olha só, a construção do argumento, né? A ciência, a filosofia,
contribuindo para a nossa libertação da nossa alma, do nosso ser, da algema que nos trava. Se Deus é justo, se Deus é amor, como que ele vai prender alguém eternamente no inferno? Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Aí agora, então peraí, então tem uma coisa errada. E um tanto de gente acaba afastando dessas compreensões, que fala assim, não faz sentido. E realmente não faz. Então por isso que a gente vai buscar aqui essas compreensões da forma segura. Reúne exemplos acerca da alma após a desencarnação e aí vai. Conta um tanto de casos. E por fim, que é o nosso objetivo, depois desse meu momento de terapia, a Gênese, que a gente vai conversar sobre... E a gente já está conversando, tá, gente? De verdade. Um tanto de coisa aqui a gente já está apresentando insumos para os nossos estudos. Um tanto de coisa que a gente já conversou aqui são, no nosso próximo encontro, a gente vai estar relembrando de coisas que a gente conversou aqui hoje. A gente vai ver que tem a ver com o que a gente estava conversando, tá? É um livro que, conhecido e estudado, proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional e reveladora. Olha, a gente vai sair da fantasia, né? E vai falar assim, não, é desse jeito. Moisés abriu o Mar Vermelho, por exemplo. Pode ser, não sei, né? Mas, de repente, o mar ficou mais baixo pela movimentação de placas tectônicas. Não sei, tá, gente? Estou só jogando algumas ideias aqui. E permitiu-se que uma população que estava em algum lugar, que estava sofrendo, por exemplo, por calor, e teve que migrar para outra região, e aí houve um deslocamento que há 3.000 anos atrás, falar em placa tectônica não fazia muito sentido, né? Deslocamento, deriva continental não fazia muito sentido. Então a gente coloca de uma outra forma. Talvez possa ser isso. Talvez não, né? Mas aí a gente vai ver no avançar aqui, de forma lógica, racional e reveladora, para que a gente tenha segurança sobre o que a gente está falando, para que a gente tenha segurança sobre o nosso papel, voltando lá, o nosso papel na nossa existência, para que a gente se posicione, olha, eu sou cristão, eu acredito no amor, eu vou atuar para a multiplicação, para que o amor se desenvolva. Esse tipo de atitude aqui não faz sentido com o amor no planeta. Então, eu não quero. Não quero. É uma forma segura. Mas você vai ser castigado. Não tem problema. Então, você pode me castigar. Pode acontecer o que for. O que vale é o que eu acredito dessa forma. Porque essa aqui é a forma segura que eu acredito. Então, a gente vai construir isso de forma segura. Vamos buscar isso, na verdade, né? Divide-se em 3 partes a Gênese. Na primeira parte, analisa a origem do planeta, que eu falei para vocês lá no início, né? De forma coerente, fugindo das interpretações misteriosas e mágicas. Então vai sair disso. Vai ter explicação. Não tem magia. Magia não existe, gente. Magia é ilusão, né? É você ficar numa fantasia que não vai levar a lugar nenhum. Quem acredita, eu sempre falo isso, quem acredita em fantasia, em ilusão, em magia, é criança. Nós aqui, 2023, já somos seres adultos. Seres adultos já sabem que aquilo ali é ilusão. Parece verdade. Parece que o coelho vai sair dessa garrafinha. Parece. Mas a gente sabe que é impossível o coelho sair da garrafinha. Nem sei, acho que nem existe uma mágica dessa, né? Mas fingindo que existisse. O coelho vai sair da garrafinha. Não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque coelho não sai da garrafa. A gente já sabe disso. Tá? Então, sair dessa fantasia, então, de forma coerente, sair dessas. A gente vai reconstruir, ressignificar um tanto de conceitos, para que tenhamos uma postura segura diante dos fatos. A segunda parte aborda a questão dos milagres, eu havia falado para vocês lá no início também, né? Explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. Mas Márcio, explicar o milagre vai tirar a beleza de Jesus? Pelo contrário. Pelo contrário.
mais admirado nós vamos ficar com esse ser que há 2023 anos ele compreendia coisas que a gente não compreende ainda. Ele conseguia manipular fluidos, manipular questões, manipular matérias que a gente desconhece ainda. Ele olhava para a gente e via além do corpo físico nosso. Essa compreensão dele permitia que ele fizesse o que a gente chama de milagres, o que a gente chama de proezas, o que a gente acha que é fabuloso. Mas nada fora da lei. Nada fora da lei. Deus, aquele que a gente falou no começo, ele tem a lei dele. O universo tem a lei natural, pronto. Essa lei não muda, porque se essa lei mudar, aí Deus virou um brincalhão. Né? Aí o universo é uma grande brincadeira, em que hoje você está bem, amanhã você está mal. Porque, sei lá, Deus acordou diferente. Não é assim que funciona, né? E, por fim, a terceira parte enfoca as predições. Aí vai falar desses sinais dos tempos. 2 capítulos de passagem. Os sinais dos tempos e a geração nova. Vai chegar e demonstrar, conforme eu já disse no início, que existem acontecimentos que são normais. Existem, não. Todos são normais. Todos são frutos do desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento do planeta, essa nossa evolução natural de saindo de mundo de um jeito ou chegando em mundo de outro jeito. Ah, mas nesse mundo de outro jeito, quem estava no mundo anterior consegue viver nele? Depende da sua vibração. Se a sua vibração é de mundo anterior, vou chamar de anterior aqui, tá? Mas aí você vai ter lá mundos primitivos, regeneração, se vai. Se a sua vibração é desse mundo, você não consegue viver nesse. Se o mundo está mudando para esse aqui, a sua vibração precisa encaixar nesse aqui, porque senão você não consegue ficar nele. É essa a lógica, tá? E aí vai mudar, vai ter novas exigências, novas questões sendo apresentadas. Por exemplo, planeta. Márcio, o planeta está evoluindo, o planeta está melhorando, o planeta está mudando? Claro que está. Se nessa lógica dele mudar, algumas coisas vão desaparecer. Algumas doenças não vão fazer sentido. Como assim? Algumas doenças estão relacionadas com expiação e prova. A compreensão lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, se não me engano, ou capítulo 4, acho que é 3. Se essas doenças não vão fazer sentido mais, por quê? Porque não vai ter expiação. Se não vai ter expiação, não tem a doença. Se não tem doença, determinadas coisas no planeta vão mudar. Claro que vão mudar. Porque não vai fazer sentido aquilo mais. Né? Então, é por aí. Então, a gente vai juntando essas pecinhas do quebra-cabeça e vai ficando mais gostoso. A gente olha, inclusive, abre a janela de manhã e olha para o céu. Se estiver chovendo, a gente agradece. Se estiver com sol, a gente agradece. Se estiver frio, a gente agradece pela oportunidade da existência de estar nesse momento. Inclusive, agradecemos por hoje também, porque acabou meu tempo, né, gente? Os assuntos apresentados nos 18 capítulos dessa obra têm como base a imutabilidade das grandes leis divinas. Isso. Tá? Então, a Gênese, a gente vai trabalhar aqui. Conversamos um tanto de coisa da Gênese, viu, gente? Conversamos muita coisa. E a gente vai falar sobre cada capítulo de forma, pelo menos a princípio, pensando de uma forma muito tranquila. Ok, coleguinhas, 9 horas, meu tempo acabou. Ô, Márcio, nós te agradecemos, muito obrigada. Eu pensei que todo mundo adorou, foi bem didático, deu a ideia do todo, para a gente ter a compreensão do que a gente vai ver por aí, né, e estudar. Foi ótimo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço muitíssimo. Você quer fazer algum comentário antes de eu passar para a prece final? Não, é só para falar com o Márcio que ele tem todo o tempo para ele explorar conforme ele sentir mais à vontade, viu, Márcio?
Ah, então tá bom. Fica bem tranquilo, vai no seu tempo. Se você achar que a gente tem que ficar um pouquinho mais tempo num ponto ou no outro, você tem toda a liberdade para explorar da forma que você preferir, tá bom? Tá bom, Rose. E aqui, e vocês têm toda a liberdade também de chegar para assim, ó, a gente pode acelerar, a gente pode voltar, vamos fazer desse jeito, e juntos vamos construindo esse nosso mundo aí, tá bom? Ótimo. Obrigadão, viu, Márcio? Eu que agradeço muito. Aí, gente, como sempre, eu sempre esqueço, então vou só me apresentar, porque tem um tanto de gente nova, eu cheguei já falando, fazendo a prece inicial, já passando a bola, e não me apresentei. Meu nome é Inês, viu? Eu vou estar aqui conduzindo, introduzindo o estudo dessa obra aí, todas as segundas-feiras, e estamos juntos, eu espero que vocês estejam adorando, porque eu adorei, eu acho que vai dar bom, a gente vai... Ozinho, você está aí? Queria te pedir para você fazer a prece final. Estou sim. Bateria pouca, por isso que eu desliguei a câmera. Querido Jesus, esse é um momento de gratidão e muito obrigado por estarmos reunidos nessa busca de aprender um pouco mais da tua maravilha. O que eu preciso é de um método, critérios científicos racionais.